Olá, eu sou José Luiz Tarran e estou aqui para apresentar a Tarrafa Express. Vocês conhecem a Tarrafa Literária, um festival internacional de literatura que acontece anualmente a partir da cidade de Santos, do Centro Histórico. Pois bem, esse ano a gente teve um prêmio oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura, Governo do Estado, a Economia Criativa, né? E promovido muito pela questão também das dificuldades da pandemia, que é a Lei Aldir Blanc. Fomos contemplados e, a partir dessa oportunidade, desse prêmio, a gente criou uma Tarrafa Express, uma edição extraordinária do festival online, e nela eu vou conversar com 8 figuras, 8 autores e autoras, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para um bate-papo aberto com vocês, entre nós, o Irineu Franco Perpétuo. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho sobre o Irineu, que é chato o autor falar sobre ele mesmo, né, Irineu? Então vamos lá. Irineu Franco Perpétuo nasceu em São Paulo em 71. Bela safra. Eu conheço alguns livreiros, na verdade um livreiro também de 71, que está conversando com vocês aqui. Ele é jornalista, tradutor, colaborador da revista Concerto e em algumas de suas traduções do russo, diretamente do russo, destacam-se Pequenas Tragédias, Memórias de um Caçador, A Morte de Ivan Ilitch, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e Vida e Destino e a Estrada, de Vassili Grossman. Então, prazer receber o Irineu Franco Perpétuo para um bate-papo e para ele falar bastante sobre o seu recente trabalho como autor, o ensaio Como Ler os Russos. Olá, Irineu! Olá, Zé Luiz, boa noite. É um prazer finalmente estar com você, com Santos, com a Tarrafa. Você, que eu ouço ser carinhosamente difamado por amigos desde os tempos do saudoso Gilberto Mendes, que falava da Realejo com um carinho muito especial, como um espaço cultural aí de Santos. O queridíssimo Léo Lama e o meu irmãozinho de coração que está presente na Tarrafa também, querido Rodrigo Savazone. Então, só gente muito querida falando bem de você. E espero logo acabar esse negócio de confinamento para a gente poder tomar uns aperitivos aí. Incrível. Incrível. Na Tarrafa e na nossa livraria de rua, de onde eu converso com você na Realejo. Irineu, você citou agora grandes amigos, né? E dentre eles o Gilberto Mendes. Claro que me aguça a curiosidade essa sua relação, um brasileiro, e sua relação com a cultura russa, e não só a sua relação, mas esse mergulho que você fez nessa cultura e nessa literatura. Me fala um pouco dessa tua construção. Você como leitor, como era a sua casa na infância? Como é que eram as suas relações, seus laços e a sua relação com os livros? Pois é uma coisa louca, porque tem uma mitologia familiar que eu meio que aprendi a ler sozinho, eu não sei o quanto disso é verdade, mas eu não lembro da época que eu não sabia ler, sabe? Parece que foi a coisa de quando o K, W e Y foram expulsos do alfabeto, essa história que ficou na minha casa, e acho que na capa do pasquinho mostrou o alfabeto inteiro, e essas letras levando um pé na bunda. E aí eu comecei a perguntar aos meus pais, aos adultos que apareciam, que som produziam aquelas combinações. Isso eu não lembro. O que eu me lembro é que realmente eu só escrevia em letra de forma em maiúscula. Então, acho que foi disso que veio essa história. Então, na verdade, eu leio desde sempre. É uma coisa que sempre vivi no meio desse viveiro de ácaros. O nosso amigo Rodrigo Salvazuni dizia que a minha casa parecia um sebo. Então, hoje parece, estou vendo pelo fundo, assim. Então, sempre, para mim, a cultura letrada sempre fez parte da minha vida. Eu não lembro de mim iletrado, eu lembro de muita coisa de pequeno, mas da época que eu não conseguia decifrar o código das letras, eu não lembro. Esses livros que eu tenho aqui em volta de mim sempre foram companheiros de jornada. E nesse seu início, que você lembra das letras expulsas do alfabeto, que é bem interessante essa sua lembrança, você vem de uma família de leitores, de consumir cultura? Eu não venho de uma família para nada intelectualizada, mas era uma família que sempre leu. Sempre leu. Aquele sonho que a gente tem, sabe? O público leitor não especializado. E na música clássica, o sonho que a gente tem também, da pessoa que vai para o concerto, não tem que ser um nerd, conhece 50 gravações, vai porque aquilo é legal. Então, na minha casa, sempre foi assim. Não era
para nada um ambiente acadêmico, universitário, ou intelectualizado, mas é um ambiente que sempre se achou importante ler. Eu me lembro de eu já, adolescência para adulto, meu pai me dando bronca porque eu tinha tirado um dinheirinho que eu tinha guardado para comprar livro. Ele falou, não, dinheiro seu você gasta pra outra coisa. Para livro você pede para mim direto. Porque livro é uma coisa que eu acho que vocês têm que... não pode ter barreira para vocês consumirem. Então, sempre foi estimulada a leitura e a curiosidade intelectual. Então, li muito infanto, muito juvenil, que eu comecei já gêniozinho lendo clássico. Não, lia as coisas adequadas para a minha idade, mas isso sempre teve um contato muito natural e sempre foi estimulado. Não, ótimo. E você citou aqui eu tô com o Gilberto Mendes na cabeça, assim, que foi um queridíssimo amigo e uma pessoa que me apoiou muito. Eu tive a honra de ser o editor da nova edição do Odisseia Musical, com a EDUSP, né? E depois a gente lançou o Viver Sua Música, com Stravinsky em meus ouvidos, rumo à Avenida Nevsky. Belíssimo subtítulo, né? Bom, o Gilberto, você pegava as obras musicais dele, também tinha título maravilhoso. Sim, ele era um punk para mim. É uma irreverência até a medula, né, Irineu? Que é aquele contra o senso comum, que também você também batalha contra essa situação de você encastelar a cultura, né? Uma confusão entre propriedade financeira, saber, elite, esses nossos nós, né, da nossa cultura tão fragilizada aqui. E o Gilberto, ele brincava comigo que ele fazia inspeções culturais na Realejo. Então, ele aparecia com a Eliane, com a esposa dele, com a companheira dele, e falava assim para mim, Dostoiévski. Aí eu tinha que achar onde estavam os Dostoiévskis. Joseph Conrad, que ele adorava também. Então ele era um leitor, né, de prosa, de literatura, de entretenimento, né? E a parte disso, ele tinha essa produção dele, autoral, dentro da música erudita, que passava também pelo prazer. Isso é genial, né? A gente quer sim o leitor civil, a gente quer o leitor sem credo, sem obrigações, né? Todas as livrarias que eu montei que não eram livrarias abertas, assim, livrarias no sentido pleno, livraria de livro didático, acadêmico, livraria de shopping, faliu tudo. Todas essas não deu certo. A que dá certo é a livraria que eu consigo trabalhar bem, é aquela em que o cara compra se ele quer, realmente, que é o prazer que vai nos levando. E acho que isso contaminou a tarrafa literária, que a gente também quer falar sobre algo que nos inspire, não é? Então, eu vou fazer uma pergunta para você que na minha cabeça também existe essa imagem. Você acha que a literatura é a verdadeira autoajuda? Eu gostaria que fosse... a literatura, ou a arte em geral, né? Uhum. Parece que... Se bem que às vezes a gente usa um negócio que parece que é autossabotagem, né? Mas eu acho que se essas verdades a gente quer tirar de algum lugar fora de nós, ou melhor, a gente quer achar dentro de nós essas verdades que a gente acha que estão fora, mas estão aqui, certamente através da arte, certamente através muito da literatura, mas das artes em geral, né? E aí é importante você resgatar esse espírito do Gilberto Mendes. Gilberto que era capaz de compor uma obra musical chamada Ulisses em Copacabana, surfando com James Joyce e Dorothy Lamour. Quer dizer, aí, além do título ser bem humorado, está todo um manifesto estético aí. Sim, eu acho que a obra do Gilberto ficou mais legal, justamente a última fase do Gilberto, que no fim foi longa, porque ele viveu até quase 100 anos, é justamente o momento em que ele derruba as barreiras e começa a dialogar criativamente com todo tipo de referência, como você disse, não tem problema de ser comercial ou não, então é o cinema comercial da juventude dele, com o tipo de música comercial que tocava lá, filtrando essas referências da alta literatura, que pode ser Ulisses, pode ser as referências da alta música, mas dissolver esse preconceito, dissolver essa coisa do rótulo e aceitar essa mistura das artes de um jeito bem orgânico. É como você é uma livraria de rua, não está dentro de um ambiente segregado, abre a porta e entra. E aí
faz a inspeção e vai estar o cômodo, vai estar o detalhes, vai estar o que tiver como repertório para a pessoa fazer a sua síntese bastante pessoal. Perfeito, perfeito. Esse é o caminho mesmo, é um caminho intuitivo, né? E agora deixa eu fazer outra pergunta para ti, Irineu. Você formalmente, o seu rótulo está dentro do jornalismo, certo? E me fala dessa sua ida para a literatura, porque não formalmente você foi se aproximando especialmente dos russos. O russo é a porta de entrada ou foram outros países na literatura? Me fala. Como diria Rodrigo Salazar, eu só faço coisa que eu não sei fazer. Eu estudei para ser jornalista, talvez exerço um pouco isso na parte militante de crítico de música de concerto, que é uma coisa que eu faço desde 94, mas profissionalmente na literatura foi a partir de 2005, 2006 eu comecei a traduzir, coisa que eu jamais achava que poderia fazer. Mas os russos estão comigo desde muito antes. Eu fui estudar russo adolescente, com 16, 17 anos, num lugar pertinho da minha casa aqui, que não existe mais naquele lugar, mas tem um sucessor, lugar que se chamava, é uma confissão de idade, União Cultural Brasil-União Soviética. Se a União Soviética acabou em 91, você já pode começar a fazer as contas. Uma coisa de 86, 87. Na verdade, havia esse casarão que ficava na rua Frei Caneca, em São Paulo, perto da Cantina Pozzilli, onde eu ia almoçar com os meus pais todo domingo. Quem conhece São Paulo nessa época já rolou todo um bailão da saudade na cabeça. Então eu estudei, e eu não tenho, você olha para mim, essa fisionomia de cosaco, né? Eu não tenho, obviamente, sangue russo. Eu fui estudar de adolescente enxerido, metido a besta, mas eu fiz o curso completo. Aquilo ficou em alguma gavetinha da minha cabeça. Eu me lembro que no jornalismo, muito de vez em quando, se precisava de alguém que só falasse russo, porque na época da Guerra Fria os caras não falavam inglês. Hoje a coisa está mais globalizada, mas ainda de vez em quando precisa de alguém para falar com o pessoal daquela época que só falasse russo. Eu fiz há uns 2 anos uma entrevista com a última Nobel de Literatura, a Svetlana Alexievich. Essa entrevista foi passada para mim porque ela tinha que ter alguém que falasse russo. Então esse era um uso muito esporádico que eu fazia da língua russa no jornalismo, muito de vez em quando, um artista russo para cá, precisava de alguém que entrevistasse, um cineasta na mostra de cinema, estou me lembrando do Petrov, que era um cara que fazia animações bárbaras, umas animações que o cara pintava com a ponta do dedo, então eu precisava de alguém que falasse russo para ele, etc, etc. Então era um uso muito pequeno, essa língua ficava numa gavetinha que eu achava que jamais iria tirar. Mas aí eu comecei como tradutor numa muito curiosa confluência entre a língua russa e a música clássica. O ano era 2006 e foi uma efeméride muito importante para a música clássica no mundo. Foram 250 anos de nascimento de Mozart. Então estava se falando de Mozart, estava dando muito curso, palestra sobre Mozart, etc. E esse mito do Salieri invejoso, do Mozart, essas coisas, isso aí, o filme Amadeus é da década de 70, tal, veio de uma peça do Peter Shaffer, em 1977. Obviamente são coisas que o Ocidente fez na década de, agora no século XX, que a Rússia já tinha feito 150 anos antes. Esse mito começou com uma peça do Pushkin chamada Mozart Salieri, que justamente são os dois só, que constrói todo esse personagem fantástico do Salieri invejoso, que acha que é muito injusto que Deus tenha dado talento, um débil mental que nem Mozart, então um cara que nem ele acaba matando outro por inveja. E aí eu fiz uma tradução dessa peça para mim, do Mozart Salieri, usava em aula, usava em curso e ambiente de jornalista, numa mesa de bar, comentei com os amigos. E um desses amigos que estava lá era um assessor de imprensa do editor, da editora Globo, falou: poxa, essa história é importante, é interessante, manda essa tradução para a gente, vou levar lá para os editores que eles acham. E gostaram. E só que essa peça é muito curta, o Pushkin escreveu outras 3 peças juntos, são as pequenas tragédias do Pushkin, coisas que ele escreveu numa quarentena, que ele estava lá, não era Covid ainda, obviamente era cólera, ele teve que ficar confinado numa propriedade rural, escreveu 4 peças curtas, traduzi isso foi a minha estreia na tradução literária, completamente aleatório e por acaso, e nada planejado, e graças ao Mozart, mas agora já estão aqui 16 anos que eu estou fazendo isso, virou uma atividade bastante importante, não é? Não, e tem uma questão que ficou valorizada, né, nesse percurso, Irineu, que são as traduções diretas, né? Elas viraram um argumento
pelo menos para mim, como livreiro, atendendo aqui também em um argumento real, né, de que os livros traduzidos diretamente trazem, sim, claro, o sabor e a intensidade original. Isso também me lembra quando eu trouxe o Mamed Jarouche, e a gente fez, que é ótimo, grande figura também, e da intensidade das Mil e Uma Noites, o livro das Mil e Uma Noites, traduzido, vertido direto do árabe, não é? Você mantém ali as cores, né? E a intensidade do original. E isso se deu, foi com a editora 34, Irineu, que começou a ter essa, vamos dizer assim, essa grife? É por aí, quer dizer, claro que não começou com eles, aliás, você falou, eu lembro essa tradução das Mil e Uma Noites do Jarouche, eu ficava, e nem na época do folhetim, eu ficava esperando sair o volume seguinte, entendeu? Eu colhi isso com um gosto enorme, para mim teve realmente um sabor outro. Quando a literatura russa começa a entrar no Brasil, mais ou menos no final do século XIX, aí era tudo que vinha era traduzido do francês. Até no XIX, mesmo a literatura inglesa era traduzida do francês. Não mexia com esse intermediário francês. Esse era um intermediário importante. Então, durante muito tempo, vinha majoritariamente pelo francês. Você tinha coisas esporádicas que apareciam direto do russo, mas tipo a edição zona do Dostoiévski do Zé Olímpio, a primeira edição do autor, aliás, olha a importância da russística no Brasil, a primeira edição do autor estrangeiro, até um pouquinho antes do Balzac, foi o Dostoiévski, e era do francês, e tinha isso, teve todo o seu mérito, a literatura russa se inseriu forte na cultura brasileira graças a isso. Eu mesmo, as primeiras traduções que eu li de literatura russa nos anos 80 foram traduções do francês, não quero desmerecer. Mas teve um ponto de virada que foi o Crime e Castigo, da 34, traduzido pelo Paulo Bezerra. Uma coisa que está fazendo 20 anos, acho que foi 2001. Essa tradução deu um clique. Primeiro que a coleção Leste da 34 tinha começado como Leste mesmo, a Rússia exerceu sua vocação imperialista e engoliu. A coleção Leste da 34 ficou quase só de russo. E começou a estabelecer essa cultura de que as traduções tinham que ser diretas. Virou uma coisa sistemática. A gente vê. Não, a 34 virou quase especializada nisso. Mas mesmo outras editoras, quando querem lançar qualquer coisa, agora tem a cultura de que seja uma tradução feita direto do russo. Me parece que o próprio leitor, eu vejo pela abordagem das pessoas, a primeira coisa que quer saber é se é direto ou não. E felizmente, tem uma boa quantidade de tradutores para fazer isso, então é possível também dar conta dessa demanda, e agora eu acho que quase não se edita coisas do russo, sejam ficção ou não. Já me propuseram vários livros da área de não ficção, ainda não peguei nenhum, não deu certo, mas sempre com essa coisa de que tem que ser do original. Então acho que a cultura de que tem que ser do original, sem intermediário, está afirmada. Não é que qualquer tradução direta é melhor que qualquer tradução indireta, vamos com calma, também acho que não tem que jogar as indiretas fora, mas é isso, para usar um exemplo da música, que é a minha área, você fazer uma tradução direta é você tocar a partir da partitura. A tradução indireta é você ouvir um disco e a partir daquela gravação você fazer sua interpretação. Pode dar certo, mas pode aparecer um telefone sem fio no meio. Uma história de telefone sem fio que eu vou dar, não vou dar nem da literatura para não me lindar ninguém. Eu fui uma vez na Mostra de Cinema de São Paulo ver um filme russo. O filme russo tinha legenda em inglês e a legenda em português tinha sido feita a partir da legenda em inglês. Então, só para mostrar o tipo de coisa que pode acontecer. O áudio russo disse uma frase, aqui Tchelavek é um homem excelente. A tradução em inglês dizia, he's a capital man. Ok. Mas aí a tradução em português dizia, ele é da capital. O que não faz o menor sentido. Então, só mostrando o tipo de desvio que pode dar, às vezes, por esse intermediário. Aquela brincadeira da infância que a gente fazia do telefone sem fio, falar a palavra no ouvido um do outro, a frase chegava no final, no sentido que podia se perder completamente. Não, perfeito. E o que eu também tive a experiência quando eu li a tradução do Jarouche, e que ele também passou assim para nós, por exemplo, a violência, a má notícia, que é você descobrir um gênio da lâmpada, é uma puta roubada, né, para quem descobre o gênio. São coisas que a gente estava indo pelo caminho contrário nos lugares comuns das traduções de domínio público, as coisas mais
empoeiradas no sentido ruim da palavra, né? E também eu ouvi dizer, Irineu, sobre o véu moral que havia nas traduções francesas, né? Você mesmo no teu livro, Como Ler os Russos, que a gente vai se debruçar bastante sobre ele, olha aí, beleza, já 2 exemplares, pode falar para o pessoal da Todavia que está girando bem aqui o negócio. E você fala dos períodos, né, que eram comidos, né? Mas existia o véu moral também? Tinha que agradar uma sociedade francesa mais conservadora e, portanto, os livros tinham umas mutilações por esse fator? Ou é mais linguístico mesmo? Bom, primeiro dizer que o que foi um certo tipo de tradução francesa de uma época não é o que é a tradução francesa hoje, obviamente. Se você for pegar uma de hoje, é outra história. Também, a gente também está falando de uma época em que o conceito de fidelidade literária é, digamos assim, mais fluido. Né? Está falando, então, que às vezes esbarrava na limitação cultural, na limitação linguística do tradutor. Hoje eu tenho um monte de ferramenta que lá atrás os caras não tinham. Eu me lembro de ler quando, bem, e tão longe no tempo e no espaço, quando o professor Boris Schneider, o nosso pajezão, nosso pai fundador da literatura russa, ele foi fazer a primeira tradução dele dos Irmãos Karamazov, parece que ele morava no Rio, e parece que ele ia na Biblioteca Nacional consultar o único dicionário de russo que tinha na cidade, que é um dicionário russo-francês. Assim. Então, o Boris era um gênio, imagina essa tradução, e ainda deve ser muito boa, mas então com que tipo de dificuldade os tradutores daquela época não se defrontavam. Tem coisas que eu fiz que se não fosse a internet, eu não sei se eu teria conseguido solucionar. Você tem toda uma enciclopédia na sua frente, você tem todo um museu do imaginário. Agora, lá atrás, como eu falo aqui no livro, já tradutores que não tinham o menor pudor de reescrever o livro, de inventar final, de mutilar, de botar uma outra parte, quer dizer, eles metiam a mão mesmo por qualquer coisa que fosse o tipo de motivo. Então podia entrar a consideração estética, isso está ruim, eu vou piorar. Podia entrar a consideração moral, isso daqui não serve, quer dizer. Mas às vezes era coisa da cabeça do tradutor e não tinha muitas instâncias de controlar aquilo, né? Às vezes ele era o único, às vezes o cara meio que sequestrava o autor, ele era o único intermediário que você tinha entre o autor e você tinha que confiar que o Dostoiévski tinha escrito aquilo, né? Mesmo que não tivesse. Metia-se muito mais à mão do que hoje. Sim. Não, dá para entender totalmente, né? A tecnologia sendo uma aliada, né? Esse manancial de informações que a gente tem. Mas claro que o bom senso ele tem que ser valorizado sempre, né? Dentro do meter a mão, vamos dizer assim, numa obra. Irineu, tem uns lugares comuns aí, um senso comum em torno da literatura russa, que o leitor mais iniciante ou desavisado, ele possa pensar que sempre ele associa Rússia com neve, frio, lugares sombrios, e ele vai falar, putz, essa literatura é tão distante do país tropical, será que isso é para mim? Né? O que tem dentro da literatura russa que seduz tanto, Irineu? E outra pergunta, dá para você dar muita risada lendo autores russos? Pra mim, dá pra rachar o bico. Assim, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida é de Gogol no século XIX até Sergei Lavrov no século XX, e um monte de gente no meio. Inclusive, a 34 tem um volume que se chama Antologia do Humor Russo. É verdade. O humor é uma coisa cultural, né? O humor não é muito simples de traduzir em qualquer tipo de circunstância. E, aliás, primeiro, eu já peguei todas as estações na Rússia, inclusive sol e calor, que lá quando pega é bem forte, senão a gente pode pegar temperaturas muito elevadas extremas. O outro lado pega tanto que a gente se lembra mais dele. Mas a gente não deve ir por esse lado só apenas achar que estão lá os subsolos, que estão lá os subterrâneos, que são só os catatal aqui, que nem na caída que eu traduzi, os livros enormes, como diz um amigo meu, você tem que casar com o livro para ler, né? E eu acho que primeiro, a coisa, será que é tão distante da gente assim? Eu acho que só existir um livro como Ler os Russos mostra que não é tão distante da gente
assim não, né? E, na verdade, se você for olhar, não sou só eu. Você pegar os livros russos que tem aí na sua prateleira aleatoriamente, começar a ver o sobrenome de quem traduziu, 90% não é sobrenome eslavo. É tudo gente daqui mesmo que se fascinou por essa cultura e se adonou dela e foi traduzir. Então, quer dizer, realmente tem muito apelo nessa literatura. Acho que quem arriscou uma explicação boa, que eu acabei não pondo aqui, porque essa questão eu saltei, Robert Schwartz vai acho que nas ideias fora do lugar, que ele fala, a gente tem dois países que são grandes, que se veem como periféricos, e que durante muito tempo tiveram submetidos a um trabalho servil. Aqui foi escravidão, lá foi a servidão, que em muitos aspectos eram próximos. Então, acho que muitas vezes, ao ler os russos, o brasileiro se leu nos russos. Acho que tem muitas daquelas questões, daqueles dilemas, que obviamente reverberam na gente. Assim, eu não imagino o teatro de Nelson Rodrigues sem o Dostoiévski, para não ir muito longe. Fora as frases de gente que eu ponho aqui, como Lima Barreto, como Carlos Drummond de Andrade, poxa, referências fundadoras para nós, que se espelharam lá. Eu acho que, pelo próprio valor intrínseco, a literatura russa é a forma de arte. Os russos sabem que é a mais reconhecida deles no exterior. É tipo que é a música popular para nós. Sim. Tem um sentido de orgulho e pertencimento, e eles sabem que os estrangeiros leem a literatura deles, reconhecem eles como um país literário. Né? Eu lembro, Olimpíada de Inverno tinha, no encerramento e na abertura, tinha escritor lá, representado mesmo, aquela coisa que a Olimpíada que a gente acabou de ver, que é uma coisa meio carnaval, assim, coisa temática. Lá, no caso dos russos, eles tinham que fazer a literatura presente, porque eles sabiam que era meio que um cartão postal deles para o mundo. Então, sempre teve essa força lá. Eu acho que essa força que tem lá, ela sempre reverberou fora da Rússia em geral, no Ocidente em geral e no Brasil em particular. Muito bem, você falou do Antologia do Humor Russo. Lendo, por exemplo, Chekhov, com as traduções da Tatiana Belink, se não me engano, né? Genial. Muito engraçado também, muito engraçado. Coisas leves, né? Que o desavisado ele pode ir construindo um muro, né? Que ele fala, não, isso não é para mim, isso é algo intransponível, é impossível. E a literatura russa, ela na verdade está aí para ser descoberta mesmo pelos leitores. Não é? Eu acho, talvez, eu lendo Dois Irmãos, do Milton Ratum, também me vem bastante essa, talvez, uma fonte comum, não é? E nos russos, Irineu, existe traços assim, de aonde eles beberam, assim, qual a influência maior do russo como formação cultural? Qual é a conexão em países assim que leva deságua na Rússia? O primeiro comentar dos nomes que você falou, acho que a Tatiana Belink, para nós da nossa geração, mudou a gente como pequeno leitor. E a Tatiana, como professor Boys, é alguém que nasceu lá na Rússia e veio para cá criança, veio com 10 anos. Então ela tinha esse bilinguismo perfeito e o manejo dela da língua era muito saboroso. As traduções dela sempre muito especiais. E o Chekhov realmente pode ser uma ótima porta de entrada, porque os pontos são prévios. E na tradução da Tatiana, então, são muito estilistas. O Milton Ratum, eu acabei de lançar uma tradução da Ana Karenina de Tolstói, e quem faz a orelha da minha tradução é ele. Então, me parece que temos aí alguma coisa. Agora, então, os russos, bom, quem leu a literatura russa do 19 já tem um pouco da chave para ir, o quanto que a literatura francesa influenciou lá. A gente tem personagens que falam francês, e o francês é meio que a língua dos nobres falavam entre si, até para a piedade, só vai dar entender. Então, a marca francesa é muito forte. Acho que as três grandes literaturas europeias se fazem presentes na literatura russa. Os alemães, um pouco como literatura, mas também, sobretudo, muito como pensamento filosófico germânico, e ele era um estrangeiro que tinha mais perto da Rússia. Então a gente até tem que ter cuidado quando traduz literatura russa, quando fala alemão, a gente tem que ver se é alemão mesmo, ou se é uma palavra como a gente usaria gringo aqui, a qualquer estrangeiro. Então tem esse contato com a cultura germânica, e tem um pouco da literatura de língua inglesa, especialmente o Charles Dickens, em alguns escritores lá do 19 se faz presente. Mas eu acho que a grande influência inicial é, sobretudo,
a influência francesa. Isso é um diálogo bastante rico entre a cultura russa e a francesa, aquele sinônimo, aquela dialética entre admiração e estranhamento, que é a dialética que a Rússia tem com as ideias europeias, né? Alguém falou, queria me lembrar quem foi para poder fazer justiça. Não vou saber dizer agora, mas eu digo que a ideia não é minha. Que a Rússia tem essa coisa de pegar as ideias europeias, se apropriar delas, transformá-las de um jeito que quando a Europa olha para aquilo não reconhece. A gente pode pensar, independentemente do juízo Paulo, que faça, por exemplo, o que foi o socialismo russo. O que o russo fez a Rússia fez pro bem ou pro mal com as ideias de Marx. Era do jeito que a Rússia deu aquela transfigurada e virou realmente uma outra coisa. E essa ideia, esse é o tipo de processo que a Rússia fez com as ideias que vieram dos outros lugares. Se adonou muito rápido, mas transformou num outro negócio. E a própria parte original dessas ideias, dessas estéticas, quando olhava para aquilo, já não reconhecia. Então, essa foi, digamos, a vertente russa da antropofagia. É isso que eu ia te falar. Nossa, tá ficando amalgamado como um movimento antropofágico russo, não é? E muito interessante essa apropriação e dar identidade a partir de tantas influências, mas a partir de tudo isso ter algo próprio, não é? Que se manifesta na literatura. E imagino que na música também tenha uma correlação, né, Irineu? A parte musical russa. Ah, sim, porque, na verdade, como eu explico aqui no meu livro, né, até o século XVIII, a Rússia estava um pouco... aconteciam as coisas lá de uma maneira muito diferente do que aconteciam aqui no Ocidente. Né? Tem um pensador que disse, o Tchadaev, que a Rússia... Essa frase é do começo do XIX, mas como os 3 países continuam tendo mais ou menos o mesmo tipo de importância, ela é atual hoje. Que a Rússia tem um cotovelo na China e um cotovelo na Alemanha. Eu acho bacana. E até o 18 parece que o cotovelo da China é o mais forte, né? Mas aí surge o Pedro Grande, faz o que eu chamo no meu livro do cavalo de pau para o Ocidente. Ele cria uma cidade que vai ser a capital dele, um porto voltado para o Ocidente, que é São Petersburgo, e ocidentaliza aquela sociedade na marra. E aí você começa a ter manifestações culturais já mais próximas de como elas são no Ocidente. Eu digo assim porque dizer que antes não tinha cultura seria uma barbaridade. Mas a música, a literatura, as artes na Rússia começam a se articular de um jeito mais parecido com a lógica que tem no Ocidente. Então, é isso mesmo que você disse. O que vai acontecer na literatura e na música é quase que simultâneo. O cara que é considerado o pai fundador da literatura na Rússia, o cara que é o maior ícone cultural da Rússia, que todos os russos pagam um pau enorme, é Pushkin, que é um cara nascido em 1799. E o Pushkin da música, que se chama Glinka, é um cara só 5 anos mais novo. Então é justamente nesse comecinho do 19 que começa a surgir na Rússia as artes como eles se reconhecem hoje. Quando eles vão olhar mais para trás, os pais fundadores da literatura e da música são esses. E também fazem processos muito similares, ou seja, de sínteses muito pessoais das referências culturais europeias, mas que tem uma identidade própria, uma identidade para a qual os russos até hoje olham e falam, então a partir daqui nós somos russos, a partir daqui a gente está fazendo o nosso nacional. Muito bom. Você falando de todas essas épocas, né, de transformações, influências, China, Alemanha, para você como leitor e fruição de prazer como leitor, você tem alguma predileção dentre as correntes e épocas da literatura russa, pessoalmente? Putz, aí eu sou muito promíscuo, porque eu acho que nas artes eu sou assim. Eu gosto, quando eu estou ouvindo aquela obra musical, ela tem que ser a única coisa possível naquela hora. Na literatura também, quando eu estou envolvido com o autor, naquele momento, ele tem que ser o grande cara. E tudo bem, na semana seguinte eu posso ler o cara que é o oposto. E se ele me convencer que naquele momento ele é o grande cara, eu vou estar com ele também. Eu sou de uma volubilidade impressionante. Como todos os homens nesse sentido, eu não valho nada. Esse livro Cine Gaita, que me passar a cantada, eu vou com ele. E depois, na semana seguinte, eu já estou com o cara que seria uma barbaridade eu estar junto, porque eu era tão apaixonado pelo outro, mas não tem jeito. O cara soube
soube falar aquele chavequinho no meu ouvido na cabeça. Então você é um amante da estética mesmo. Você está esperando ser seduzido pelo texto, não importa. Eu acho que agora você tocou um ponto. Na verdade é isso. Eu gosto de arte, né? Que eu não tenho uma agenda ideológica, estética que eu quero ver materializada na obra. Ao contrário. Se a obra me encanta, aí eu vou tentar decodificar qual que é a agenda dela, quais que são as prioridades daquele autor. E se uma outra obra me encantar, as prioridades dele forem outras, não tem problema nenhum. Ele vai, inclusive, me abrir a cabeça para essa outra agenda estética, aparentemente tão dispara. Acho que isso também me ajudou a escrever um livro como esse, né? Quer dizer, eu consegui. Não me doeu nada não ter que tomar partido entre as correntes estéticas que estavam brigando, até porque eu acho meio anacrônico eu hoje, no século XXI, aqui em São Paulo, 12 mil quilômetros de distância, 7 horas de fuso horário, e 150 anos depois, tentar tomar partido numa controvérsia que podia fazer muito sentido na Rússia de 1860, mas para nós hoje talvez seja mais interessante entender o que estava em jogo do que ter que tomar partido por outro lado. Sim, fica artificial também. E um delírio, né? Acaba virando um delírio ensaístico, né? Vamos dizer assim. Eu estava pensando sobre o passar do tempo novamente. Como é que está a literatura russa hoje? Essa facilidade da comunicação por todos os lados e talvez por isso o romper das correntes puras artísticas, né? Pelo fato da globalização e da rapidez da informação existir, isso afetou a literatura russa? Ela está contaminada com isso, com esses mundos acelerados? Como é que está hoje o cenário da literatura russa? Eu vou fazer uma metáfora futebolística que eu acho que é bom também direto. Eu vejo os caras falando da literatura russa na Rússia hoje, eu me imagino como um cara do país que nunca foi na Copa e ouve os comentaristas brasileiros falando da decadência do futebol brasileiro. Essa decadência que acabou de ganhar medalha de ouro, que tem jogadores dos melhores times do mundo, que já é líder da eliminatória na América do Sul, candidatíssimo a ganhar a Copa no ano que vem, mas não é mais a mesma coisa. Eu, brasileiro, lá na Rússia, vendo eles falarem de literatura, me sentia assim, porque eles diziam que não é mais a mesma coisa, mas o que é a força da presença da cultura letrada na sociedade russa de hoje é um negócio impressionante, assim como os escritores da literatura fazem parte da vida comum. Assim, cara, lá escritor cobra ingresso. As pessoas pagam para ver o cara falar. Eu lembro que tinha uma escritora chamada Tatiana Tolstaia, que eu uso muito aqui no primeiro discurso, que ia dar uma conferência paga, mas aí ela também ia responder umas perguntas de graça na Realejo lá de São Petersburgo, que é do eu cheguei 1 hora antes e peguei o último lugar livre na conferência de graça. É um negócio assim, assim como hoje um pianista monta um programa para tocar, Chopin, isso, os atores lá montam um programa de poesia e recitam nas salas, as pessoas vão lá. Faz parte da carreira do ator fazer isso, tem público para isso. Então, tem mesa redonda de literatura semanal em TV e coisas assim. Então, a cultura letrada ainda é muito forte dentro da Rússia, pelo menos para a gente que está fora. Os escritores ainda são importantes, e mesmo os escritores que estão contemporâneos também são lidos, são figuras midiáticas, são caras que são vistos assim. Então, eu acho que, sei lá, pelo que a gente tem aqui, pelo menos, ainda impressiona a relação que os russos têm no livro e com a cultura letrada em geral. E qual era a capacidade desse auditório que você pegou o último lugar? Não, isso a livraria é grande, mas não era um auditório, não era muito grande. Não era muito enorme, mas de qualquer maneira eu fiquei espantado de chegar 1 hora antes de já ser no último lugar para ver aquela pessoa, e depois tinha gente de pé, inclusive. E era numa livraria? Era uma livraria muito grande, muito charmosa. Bom, Petersburgo é uma cidade de sonhos. A livraria se chama Dom Knig, Casa dos Livros, que é feito num prédio histórico no meio da Avenida Nevsky, tipo um cartão postal do mundo, aquele lugar. E nessa livraria ela ia, e aí não era para não concorrer, ela não ia dar uma conferência. Ela estava indo lá só para responder perguntas dos leitores. A conferência ela ia dar depois, acho que na pequena sala da Filarmônica, com ingresso e tal.
Ali era só para, tipo, galera, chega aí e pergunte para mim o que vocês estão querendo ouvir. Genial. Eu tenho uma história aqui de um amigo, aqui um neurologista, e que foi amigo do Gilberto Mendes, não sei se você conhece, o Dr. Edson Amâncio, que acabou de lançar, ele lança livros de casos científicos, só que ele é um amante da literatura russa, um amante de Dostoiévski, especialmente, assim. E ele me contou uma história muito, muito maluca para mim, assim, que ele terminou O Crocodilo, de Dostoiévski. Ele criou um fim para o livro inacabado. E não só isso, ele foi ler este fim para os leitores em São Petersburgo. Ele teve essa ousadia, né? E só para te contar esse encontro de culturas, né, do Brasil com os russos e como a paixão por essa literatura pode desaguar até numa criação, uma ousadia que dá até medo você expor isso. Imagino que os russos tenham ciúmes, né, da própria criação, vamos dizer assim. Só um caos para te contar no meio do nosso papo. Não, se ele fosse um francês do 19, ele publicaria isso como tradução do Crocodilo e acrescentaria o final dele como se fosse coisa do Neves, só para ilustrar o que a gente viu, porque isso já aconteceu, não estou inventando, foi feito inclusive com o próprio Neves, só não com o Crocodilo. Agora o Crocodilo lá em Petersburgo tem, na galeria em que se passa o conto, tem alusões ao Crocodilo. Aqui é a ambiência do Crocodilo de Dostoiévski, como aliás não só isso, como qualquer escritor russo, a casa em que ele morou, passou algum tempo, é um apartamento museu lá, realmente o que eles cultivam a literatura é grande, mas eu acho que eles têm uma certa arrogância com isso, eles não achariam que o brasileiro está autorizado, num certo sentido eles achariam legal, e mesmo aqui se conhece Dostoiévski, se reverenciam, mas de outro lado eles acho que achariam que o brasileiro não estaria autorizado a completar uma obra de alguém deles, porque nós não poderíamos entender toda a magnitude de Dostoiévski. Acho que eles teriam essa arrogância. Eu também fico imaginando que saia justa que foi para o Edson Amâncio fazer essa leitura pública lá em São Petersburgo. Acho que ele foi com o Gilberto Mendes até lá para fazer essa leitura. E, Irineu, você está falando agora um pouquinho das comparações ou do cenário atual da literatura russa e um pouquinho do Brasil. Você acha que eles podem servir de uma inspiração para a gente chegar em um patamar mais robusto aqui de consumo cultural? Como é que você enxerga? A gente pode se inspirar um pouco nos russos para o nosso proveito? Sim, quer dizer, a gente está falando do país. Bom, agora acho que o Paulo Guedes conseguiu deixar a gente atrás. Mas durante muito tempo o Brasil teve um PIB maior do que a Rússia, né? E, de repente, quando você olha a esfera cultural na Rússia, você não sente isso. Você vai para Moscou, Petersburgo, você acha que você está em Berlim, em outros países, está em metrópoles culturais do mesmo nível. Então, justo, em um país que não tinha tanto dinheiro assim. Então, é uma coisa de prioridade, né? Então, isso faz a gente ter um pouco de esperança. Eu acho que nós poderíamos ter um país culturalmente mais vibrante, dentro das nossas características, respeitando essa coisa incrível que é a tradição oral no Brasil. Se a gente tem a música popular tão forte, é justamente por causa disso, que foi a vez que deixaram a tradição oral afluir, que a gente incorporou esses saberes da oralidade, essas camadas que eu sempre silenciava, para elas foi mais fácil se fazer ouvir pela música popular. Então, quanto mais a gente conseguir trazer toda essa subjetividade dos excluídos para dentro, principalmente, da nossa cultura, e reconhecê-la como nossa, acho que a gente vai poder se tornar uma nação cultural mais pujante. Eu não tenho aquela visão muito passadista que a gente tem que dar cultura. Não tem que dar cultura. A cultura está lá ao povo, como se o povo não tivesse cultura, a gente tem que dar para ele. Não. A gente tem que reconhecer todos esses saberes e somar isso tudo e fazer a nossa própria grande síntese cultural. E o desafio maior é esse. Não fazer com que esse abismo enorme aqui se traduza na cultura. Pelo contrário, é trazer de lá para fazer a nossa grande síntese utópica, aí, mas por que não desejada? Sim, e estimular realmente a leitura, né, Irineu? A leitura
pelo prazer e por aprender através da leitura a se defender, não é? Quem lê muito consegue se defender, se articular, organizar as ideias, né? Você é um cara que gosta de conquistar novos adeptos, você é um divulgador da literatura russa, né? Esse seu livro, Como Ler os Russos, ele é um convite mesmo, Irineu? Me fala dos bastidores desse livro, como é que foi a concepção, como é que nasceu a ideia de você escrever esse livro? Na verdade, a concepção não tem nada a ver comigo, é tudo mérito do André Conte. No meio, estava tendo em 2018 a Copa na Rússia, não sei se ele ficou empolgado de ver aquelas coisas e tal. E o cara me ligou e eu achei que ele ia querer conversar comigo sobre algum projeto de tradução. E ele se saiu com essa, desse livro, que, puxa, presente para mim, né? O cara caiu no meu colo e disse, não, a gente quer, já veio com o título, um livro chamado Como Ler os Russos, e justamente a gente se debruçar sobre essa grande literatura, mas partindo desse pressuposto que é real, na verdade é que eu só poderia escrever um livro chamado Como Ler os Russos se tivesse russo para ler no Brasil. E tem muito, e assim, claro que lacunas vai ter sempre, mas desde os primórdios até hoje, você pode ler gente, se não tem nenhum período importante da literatura russa, não esteja contemplado assim aqui. Tem até uma linha de continuidade estilística bastante importante. Então ele me fez essa proposta, e eu, por motivos pessoais, estava indo lá para a Rússia depois, que ia dar justamente o prazo que ele quis. Então eu fiz toda uma pesquisa no Brasil para chegar lá e poder escrever lá. Então, a parte de redação dele foi relativamente breve, mas foi lá em Petersburgo, com alguma outra coisa que eu precisava fazer. Deu para ir atrás lá na biblioteca e achar uma outra coisinha para preencher. Então, e a ideia era justamente essa, porque eu venho de jornalismo, né? Então, de fazer uma coisa, eu não sou acadêmico, da academia, não tenho nada contra, pelo contrário, aqui eu uso muitas teses de mestrado e doutorado, inclusive, uma coisa que eu queria fazer. Primeiro porque é um olhar brasileiro, né? Como Ler os Russos mas é um olhar brasileiro sobre a literatura russa. E assumir assim. Depois tem a referência pelo Boris, que criou, todo mundo traduz mais ou menos como Boris, ou não, criou o departamento de russo da USP. E lá se produz muita coisa. E depois esse livro eu já estava escrevendo em 2019, já estava acontecendo tudo de horroroso contra a cultura que estava acontecendo no Brasil. É até uma afirmação, olha, se faz pesquisa universitária, se faz pesquisa humanística universitária, isso tem valor, pode ser aproveitado. Então, eu fiz questão de aproveitar toda essa massa crítica brasileira de reflexão sobre a literatura da Rússia. Então, aqui eu faço meio essa mediação. Tem o cânone da literatura russa na Rússia, que é uma coisa. Tem o cânone no Ocidente, nos outros países, que é outra coisa. Tem o cânone aqui no Brasil. Tem que fazer uma síntese dessas três coisas, mas que funcionasse para o leitor em português e para esse leitor mais comum, o leitor leigo que entra aí na sua loja e pergunta se tem um Dostoiévski e tal. É com essa pessoa que eu quis conversar. E a utopia desse livro é a mesma utopia que eu tenho nas minhas traduções. Eu quero que o cara que não lê, não fala uma palavra de russo além de vodka, digamos assim, que ele entenda o livro, que tem uma relação prazerosa, que consiga desfrutar dele esteticamente. Então isso vale para Ana Karenina, para qualquer tradução minha, como vale para Como Ler os Russos. Assim. O cara não precisa ser um nerd daquela cultura. Pelo contrário, justamente um convite para que o cara venha aqui, justamente, então tem um monte de nome, aqui é um menuzinho, é aquele menu de degustação. Estou oferecendo um monte de canapé, vai lá, come um outro, fala, opa, esse aqui eu gostei, tem aqui, salmão, quero mais, e aí ele vai atrás daquele prato. E ótimo. Pintou uma curiosidade aqui, enquanto a gente conversava, nos Estados Unidos se lê muita literatura russa? Sim. Nos Estados Unidos se lê literatura russa. Aliás, no tempo, uma coisa que eu tento fazer aqui é pegar o cânone unificado, né? Porque teve muito autor russo que emigrou na União Soviética, né? E tinha nos Estados Unidos editoras importantes que editavam os russos que não podiam ser editados na União Soviética, editavam os caras em russo, inclusive. Né? E teve pessoas que emigraram para lá, 2 Nobel de Literatura, o Solzhenitsyn e o Brodsky, viveram nos Estados Unidos, depois gente que ganhou o Nobel, como Davlatov, enfim. Aliás, a única cidade fora dos Estados Unidos, fora da Rússia, que tem uma rua para um escritor russo, em Nova York existe uma rua chamada Sergei Davlatov, para esse escritor satírico entre os anos 70 e os anos 90. Então tem uma entrada importante, o Nabokov, inclusive, também é o autor de Lolita,
Deu aula em universidade americana, depois acabou escrevendo em inglês, inclusive eu li em inglês. Então tem uma tradição bastante importante de autores russos sendo lidos lá e, portanto, tem uma reflexão crítica sobre eles, estudos importantes que foram feitos no solo americano. Não, muito, muito interessante tudo isso. E a autora que ganhou o Prêmio Nobel em 2018, né, da Bielorrússia, né, eu imagino que as vendas, tanto depois no Prêmio Nobel, as vendas, claro, elas são multiplicadas, né, mas eu também imagino que no Brasil essas vendas são robustas da literatura russa, ainda mais depois da grife das traduções diretas, não é? E isso é uma notícia também que é para fazer reverberar, repercutir, porque as pessoas ficam sempre imaginando que o que vende muito é ruim e tem esse lugar comum que a gente tem que ficar toda hora enxugando o gelo e falando, não, existem coisas muito boas que são muito bem vendidas também. Parem de associar automaticamente, não é? Se é sucesso, é ruim. A Svetlana é um ótimo exemplo, porque ela era desconhecida no Brasil, ganhou o Nobel, traduzindo 4 livros de uma vez que saíram bem, já traduziu depois mais um quinto, e ela veio para cá, ela é a prova de que realmente a literatura russa ela tem essa força no Brasil como um todo, como um coletivo. Né? O leitor brasileiro às vezes não conhece muito o cara, mas vai aquele sobrenome eslavo, dá um voto de confiança. Isso permite, inclusive, então, que a literatura russa esteja bem representada aqui, e não seja só Tolstói e Dostoiévski, que são os mais conhecidos do mundo todo, seria justo, nada contra, mesmo já traduziu os caras, acho uma delícia e tal. O Chekhov também um pouco por causa do teatro, porque além dos contos que você mencionou, tem as peças dele que são muito importantes, que são encenadas regularmente no Brasil. Mas há um espaço para editar russos em geral, e eles vendem bem, e isso até que faz com que editores que não são exatamente especializados em russo, mas resolve de vez em quando ter um ou outro russo no catálogo, porque sabe que já tem uma comunicação com o leitor brasileiro. Eu acho que tem essa cultura bastante interessante. Até, não posso dizer o nome do editor, etc., mas eu lembro de uma vez, de um caso, de um autor brasileiro iniciante que mandou uma obra para uma editora também brasileira especializada em russo e falou, inventa um pseudônimo russo para mim, diz que é uma tradução, e me publica, porque talvez saia melhor. Olha, que maravilhoso. Para você ter uma ideia, então, do que é. Eu acho que é uma das coisas que está no imaginário brasileiro, literatura russa, como um selo de qualidade. Num botequim você me fala, promete? Depois futuramente. Aquela que nós vamos tomar em Santos. Sim. E torcendo para o São Paulo, que eu já tenho informações do teu bom gosto, né, no esporte bretão. Pois a bandeira da Rússia é tricolor, então não podia. Natural. Lhe caiu muito bem. Irineu, também me vem agora aquela autora que também veio aqui para Paraty, que escreveu uns livros de terror, não é? Sim, Ludmila Petushevsky. Sim, me deu muita vontade de ler, de conhecer os livros dela também. Acho que farei uma promessa para mim mesmo, que em breve vou conhecer essa literatura também. Então você veja, a gente em pouca conversa já citamos, por exemplo, duas escritoras contemporâneas na Rússia. Sim. A galera e que estão editadas no Brasil, né? Sim, e deve ter muito mais. Deve ter muito mais por aí. Mostra uma força lá. Sim. Mostra que isso reverbera aqui no canto, né? Sim, perfeito. E eu a gente está caminhando para o nosso desfecho, Irineu. A conversa muito, muito boa, do jeito que vai se apresentando e a gente vai evoluindo. Acho que está sendo muito legal. E eu vou te fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os convidados do festival, que é uma pergunta desafio para você bater na hora, me devolver na hora. Que é a seguinte: se você fosse escrever o teu livro, um livro escrito durante a pandemia, qual seria o título desse livro? Sobrevivemos? Interrogação. Ótimo.
Muito bom. Meio um pouco Roberto Avalone, né? Assim... Totalmente. Eu sou muito... sofro um bullying por causa da minha semelhança física com o Casagrande, mas aqui eu fui correndinho, Roberto. Genial. Irineu, Franco Perpétuo, um prazer conversar com você, mediados ainda pela tecnologia, mas em breve estaremos juntos e quero novamente saudar aqui a chegada dessa beleza, Como Ler os Russos, da editora Todavia, Irineu Franco Perpétuo, na Tarrafa Express. Irineu, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela tua participação e a gente vai se encontrar muito em breve. Valeu! Querido Zé Luiz, um prazer estar com você, uma honra estar na Tarrafa e em breve presencialmente aí na Galeria. Obrigado. Grande abraço.